Bom, boa tarde a todos. Recebemos aqui, na data de hoje, o ministro Alexandre Silveira, único mineiro na esplanada, vem fazendo aí um grande trabalho à frente do Ministério, com várias iniciativas que visam dinamizar o setor produtivo no Brasil e, com isso, fazer com que o desenvolvimento socioeconômico do nosso país seja o maior possível com sustentabilidade. Então, aqui na reunião de hoje, o ministro discutiu com o setor produtivo vários temas levantados pelo setor produtivo, mas também sugestões do ministro para que a gente possa ter um ambiente mais favorável para que o Brasil possa exercer sua potencialidade, utilizando as palavras do ministro, no futuro, e com isso possa ser portador de futuro para a atual geração do Brasil e para as futuras. Então, esse tem sido o propósito do ministro à frente do Ministério, e é um ministério que é muito interligado com Minas Gerais, já que o próprio nome diz Ministério das Minas e Energia, e o nosso Estado, Ministério Minas Gerais. Então, toda a sintonia entre o Ministério de Minas e Energia e Minas Gerais, em específico com o setor produtivo mineiro, com o setor industrial mineiro, e temos certeza que a atuação do ministro vai trazer um grande resultado, tanto para Minas, como também para o nosso setor produtivo. Ministro, muito sucesso e muito obrigado pela visita, e temos certeza que o senhor vai brilhar aí ao longo dos próximos anos. Muito bem, gente. É uma alegria muito grande estar em casa, né? Minas Gerais. Eu tenho a completa e total dimensão da responsabilidade que é ser o representante do nosso Estado à frente da pasta de Minas e Energia, em especial nesse momento, onde o mundo, em especial depois da guerra da Rússia com a Ucrânia, o assunto mais debatido no mundo inteiro é a questão da transição energética, da segurança alimentar e da segurança de suprimento de energia. Depois de 20 anos, a crise de 2001 assustou a todos com a questão do risco hidrológico daquela época, que chegando a ter um apagão. Em 2021, nós tivemos à beira de um outro colapso energético. Então, agora nós estamos muito atentos a essa questão da sustentabilidade energética, mas aqui em Minas Gerais nós temos duas questões que nos são muito caras, que é a questão do Lago de Furnas e do Lago de Três Marias. Eu, como senador da República, tive a alegria de poder defender lá junto à ANA, Agência Nacional de Águas, o multiuso, o uso múltiplo da represa de Furnas e de Três Marias, que não serve só ao setor elétrico, mas servem também ao desenvolvimento econômico do nosso Estado. E eu vim aqui para exatamente debater, porque é uma obsessão de todos nós, orientados pelo presidente Lula, a questão da geração de emprego e renda. E não há outra forma de se fazer e combater a desigualdade de forma sólida no país se nós não tivermos uma grande parceria com todo o setor produtivo, com a indústria, com o comércio, com a geração de emprego e renda. Por isso é sempre bom a gente estar buscando as sugestões do setor produtivo para que a gente possa avançar no sentido de efetivamente trazermos resultados, em especial nesses três setores que eu tenho a responsabilidade de dirigir, que é o setor elétrico, o setor de petróleo e gás e o setor mineral. Minas Gerais tem, nesses três setores, um grande protagonismo, mas nós sabemos que muito ainda há para ser feito para que esses setores se desenvolvam de forma compatibilizada com a sustentabilidade, buscando, como eu disse, trazer divisas, trazer recursos, trazer emprego, trazer desenvolvimento, respeitando a legislação vigente. Falando de legislação, ministro, só aproveitar o gancho, falando de legislação e falando sobre mineração. A Agência Nacional de Mineração, a gente está com um problema, os servidores estão em paralisação agora. Teve uma nomeação no início do ano, mas eles sempre estão reclamando sobre a necessidade de ter mais gente para poder trabalhar. Existe algum tipo de movimentação do governo para poder suprir essa necessidade, principalmente diante do que a gente viu acontecendo em Minas, né, com os desastres que aconteceram tanto Mariana quanto Brumadinho? Primeiro, um reconhecimento. A Agência Nacional de Mineração é uma das agências com menor estrutura no Brasil, muito aquém da necessidade para cumprir a sua missão
administrativa e até legal de prestar segurança na questão de segurança de barragem, de poder licenciar empreendimentos fundamentais ao desenvolvimento nacional, principalmente nesse momento onde nós e o mundo inteiro está atrás de investimentos na questão dos minerais críticos para a transição energética. Em Minas Gerais tem muitos nesse sentido, o nióbio, o lítio do Jequitinhonha e muitos outros fundamentais para o desenvolvimento nacional. Nós não só nomeamos aqueles 46 funcionários no princípio do ano, como sexta-feira nós anunciamos mais 24 contratações através de concurso público para a agência. São números muito aquém daquilo que nós achamos necessário para que a agência se reestruture. Mais do que um projeto, há uma decisão do governo de reestruturar a Agência Nacional de Mineração. Eu e a ministra Esther temos conversado quase que semanalmente sobre essa estrutura e eu tenho absoluta convicção de que, aos moldes da nossa Agência Nacional de Energia Elétrica, a nossa ANEEL, que é uma agência robusta, apesar de ainda ter algumas deficiências, mas robusta, e que tem condições técnicas muito profundas para poder analisar os projetos de transição e os projetos de energia, a agência é algo que nós queremos deixar estruturado nesse governo. Tem alguma coisa já vendo também relacionada à questão dos leilões das linhas de transmissão? Aqui, porque o governo passado estava tocando esse processo, aí chega o governo novo, tem... Nós faremos a maior volume de contratações de linhas de transmissão da história do Brasil. Dia 30, agora na B3, eu quero convidar toda a imprensa mineira para que acompanhe. Eu estou muito otimista com relação à participação de dezenas de players nesse leilão. Esse leilão serão 16 bilhões de reais. Nós queremos, até março do ano que vem, licitar 56 bilhões de linhas de transmissão. Eu quero dizer que esses 56 bilhões vão, entre empregos diretos e indiretos, darem mais de 200 mil empregos no Brasil. Mas, mais do que isso, essas linhas de transmissões vão permitir o escoamento de energia limpa e renovável, principalmente eólica e solar, de todo o Nordeste brasileiro para o centro de carga, que é o Sudeste. Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo. E desse primeiro leilão, para nossa alegria aqui em Minas Gerais, 9 dos 16 lotes são direto ou indiretamente do sistema mineiro. Então, serão milhares de empregos em Minas Gerais, em especial na região mais simples e com mais dificuldades e diferenças sociais do nosso estado, que é o norte, o Jequitinhonha e o Mucuri. Então, para nós é uma alegria muito grande estar aqui na FIENG anunciando a possibilidade da gente fortalecer a indústria mineira, fortalecer o emprego e a renda. E, como eu disse, é uma obsessão de todos nós do governo, orientados pelo presidente Lula, gerar emprego e renda como forma de combater a desigualdade, de gerar produtividade. E o Brasil vive uma grande oportunidade, se tornar, além da sua vocação maior, que é ser o grande celeiro de alimentos para o mundo, se tornar o grande celeiro de energia limpa e renovável. Nós temos que ter orgulho da nossa matriz de energia elétrica. O Brasil tem 87% da sua matriz limpa e continua avançando no sentido de ter uma matriz melhor ainda. Nós iremos agora, dia 12 do mês que vem, no Amazonas, lá na cidade de Parintins. O presidente Lula já confirmou sua presença. Nós vamos inaugurar a penúltima cidade de grande porte que não é ligada ao sistema interligado nacional, que é Parintins. Ali o consumidor vai estar economizando 500 milhões de reais por ano de CCC, de óleo diesel, porque agora a linha de transmissão está pronta. Nessa mesma oportunidade, nós vamos dar ordem de serviço para interligar o último estado do Brasil, que não é interligado no SIM, que é Roraima. Nós vamos anunciar o início das obras da linha de Manaus até Roraima. Gerará uma economia de mais de 1 bilhão e 600 milhões de óleo diesel, já que o estado de Roraima hoje é atendido por 3 térmicas, uma delas a diesel e 2 a gás. Então, são avanços importantíssimos e nós queremos também anunciar, nesse momento, um projeto que vai ter repercussão mundial, que é o maior projeto de descarbonização do mundo. Nós vamos anunciar 5 bilhões de reais
para a gente começar a fazer uma transição dos 180 sistemas isolados da Amazônia de óleo diesel para um sistema híbrido entre óleo diesel, que ainda é uma forma segura de suprimento, e energia solar. Então, nós vamos anunciar o maior programa de descarbonização do mundo, vai ter uma grande repercussão internacional e nós queremos fazer com que, a curto prazo, o mundo veja o Brasil não só como o país que tem a maior matriz de energia limpa, mas também possa monetizar essa matriz para que nós possamos usar esse recurso para combater a desigualdade e gerar oportunidade para todas as brasileiras e brasileiros. A gente tem uma projeção em relação dos leilões que o senhor falou de Minas Gerais, quanto de investimento aqui em Minas, e também se o senhor vai poder comentar sobre esse assunto, dessas previsões aqui também. Dos 16 bilhões, nós calculamos que, de impactos diretos e indiretos, mais ou menos 9 bilhões vai ser em Minas Gerais. Então, já estava planejado isso pela empresa de planejamento energético, que tem sede no Rio de Janeiro e é vinculada ao Ministério. Nós demos um impulso a isso e queremos, como eu disse, em um ano, ter todo esse volume de obras saindo aqui de São Paulo, passando por Minas Gerais e chegando até o Nordeste brasileiro, permitindo o escoamento de toda essa energia renovável do Nordeste, trazendo para a central de carga e isso impactando positivamente o consumidor de energia brasileiro. Todos sabem que, assim que cheguei, nós vivíamos o melhor momento hídrico dos últimos 10 anos. É a primeira vez, Flávio, em 10 anos que nós começamos a verter água em Furnas e verter água em Itaipu. E aí eu autorizei a exportação dessa energia que estava sendo vertida, a água vertida, jogada fora, para o Uruguai e para o Paraguai, o que gerou mais de 500 milhões de reais de economia ao consumidor de energia do Brasil. Agora, naturalmente, eu disse e anunciei na época que, à medida que chegasse o período seco e que nós parássemos de verter a água, nós interromperíamos imediatamente a exportação de energia hidráulica e só voltaríamos a exportar energia térmica para esses dois países. Assim foi feito e nós queremos continuar assim, integrando a América Latina, porque nós acreditamos muito no nosso potencial. O mundo se discute agora de forma muito contundente e vigorosa a questão do hidrogênio verde. O hidrogênio verde é uma realidade no mundo. Os Estados Unidos estão investindo em torno de 300 bilhões de dólares em subsídio, em estudos e em fábricas de hidrogênio verde. O Brasil, com esse grande potencial de energia eólica, de energia solar, de biomassa, eu tenho absoluta convicção que nos próximos 10 anos será o grande exportador de hidrogênio verde para o mundo, principalmente por Suape e PECEM. Ministro, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o acordo de Mariana. O governador do estado já disse que era o governo federal que estaria atrasando esse acordo. O governo federal sabe o que falta? Será que consegue celebrar isso ainda este ano? Nós estamos muito determinados. Foi uma orientação do presidente Lula. Eu tenho trabalhado com muita dedicação no assunto do acordo de Mariana. É claro que nós temos que ser prudentes. Esse acordo tem que ter benefício direto e na veia para os atingidos, tem que contemplar os movimentos sociais, ele tem que ser juridicamente seguro para que esses recursos sejam aplicados de forma adequada, para que não haja questionamento no futuro com relação à aplicação desse recurso. É uma reparação de algo que mexeu com a alma de todos nós brasileiros e brasileiras, em especial os mineiros. Muitas vidas foram ceifadas, muitos danos materiais e pessoais ocorreram naquele acidente e, portanto, a gente não pode negligenciar com a segurança desse acordo. E eu tenho dito sempre, e tenho até dito ao próprio governador, que esse acordo não pode ser motivo de politização. Eu estou completamente convicto de que o caminho é o acordo, mas o acordo que contemple o interesse público, contemple o interesse da sociedade, contemple o interesse do crescimento de Minas, do Espírito Santo. Esse acordo não vai salvar vidas, não vai reparar a dor de tantos entes que foram perdidos nesses acidentes,
mas vão minimamente criar, inclusive, mecanismos para que o próprio IBAMA, o próprio ICMBio tenha melhores condições e a nossa agência mineral, a nossa Agência Nacional de Mineração, possa ter estrutura para evitar qualquer tipo de acidente no futuro. Então, eu estou convicto que devemos trabalhar nesse acordo com segurança, com parcimônia, com equilíbrio, com muita determinação, mas com esse espírito de alcançar o objetivo maior, que é a reparação do dano que foi muito grave ao nosso Estado, em especial às pessoas. Ministro, é uma pergunta para ambos em relação às demais barragens. Estavam passando por processo de descomissionamento e aqui em Minas nós temos duas brigas jurídicas para novas áreas de mineração, uma delas aqui na Serra do Curral. Como é possível fazer essa intermediação? Onde é que está o limite da mineração, que é uma atividade importante para Minas Gerais, e o meio ambiente? O nosso grande desafio, eu falava isso aqui na reunião na FIENG agora, é a compreensão de que o Brasil, Minas e qualquer outra parte do mundo não vivem sem o desenvolvimento do setor mineral, em especial quando se fala em transição energética. Não há de se fazer transição energética sem o lítio, sem o cobre. A mineração não é só o minério de ferro. Sem o lítio, sem o cobre, sem o nióbio e outros minerais fundamentais à transição energética. O mundo vai passar por um momento de transformação na questão da energia. Então, nós precisamos ter muita responsabilidade para que a gente busque o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, que combate miséria, que combate fome, gera emprego, gera oportunidade, e a questão da sustentabilidade. Essas coisas não são incompatíveis. Por isso é importante que Minas Gerais participe desse debate. Por quê? Porque eu acredito no bom senso do mineiro. O mineiro é aquele que sabe praticar a boa política. A boa política é a política do diálogo, a política da construção, a política da busca de convergência em torno das discussões dos problemas reais da sociedade. Eu acho que qualquer discussão de tabu ou de polarização ou discussões de extremidade ideológica só atrapalha. O que traz realmente resultados é quando a gente senta na mesa e busca o máximo de convergência. É claro que muitas vezes o gestor e os governos, quando não há uma convergência, tem que decidir. E é para isso que existe o governo. Mas um máximo de convergência nessa questão de equilibrar essas duas pontas que são essenciais para a sociedade, não só mineira, mas brasileira. Flávio, sobre os descomissionamentos. Os descomissionamentos seguem em ritmo acelerado dentro daquilo que é permitido, porque não há um limite prudencial, eventualmente, na velocidade dos comissionamentos, senão já teria sido todo realizado. Minas Gerais segue com esse programa, que é o maior do mundo e é inédito, é o único projeto de descomissionamento do mundo. Os projetos, a maioria dos projetos minerários hoje em Minas Gerais são projetos com mineração a seco, ou seja, nós estamos na frente da mineração mundial, né? Então, projetos que não têm barragens, e isso é fundamental. Nós entendemos que o setor mineral é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade justa. Infelizmente, a gente tem visto o debate um pouco desequilibrado, sem entender a relação custo-benefício que o setor mineral presta para a sociedade. E toda vez que a gente demoniza demais a atividade mineral, o que vai acontecer é o aumento do custo de tudo aquilo que a gente consome, que é de origem mineral, ou seja, absolutamente tudo, porque até a água é um bem mineral. Então, tudo que nós consumimos, inclusive alimentos, não são produzidos sem as correções que são feitas pelos produtos minerais, como calcário, fertilizantes, todos eles são de origem mineral. Então, a discussão de mineração sustentável é uma discussão que a sociedade deve fazer na sua profundidade, tomando cuidado com rótulos que muitas vezes prejudicam a própria sociedade. Então, o setor mineral tem um compromisso hoje com a sociedade mineira e somos já a mineração, eu diria, mais moderna do mundo na extração, muito em função dos 2 acidentes que ocorreram e que o setor realizou uma revolução nas suas práticas. Além disso, temos uma legislação ambiental das mais rigorosas do mundo, se não a mais rigorosa do mundo, e com isso, os
projetos licenciados no nosso estado são projetos no estado da arte de preservação mineral. E fizemos a primeira exportação de lítio verde do mundo. O primeiro lítio do verde do mundo foi produzido em Minas Gerais. No nosso primeiro embarque. Então, nosso primeiro embarque já foi de lítio verde e o primeiro embarque mundial de um lítio verde. Então, é para ter orgulho do setor mineral de Minas Gerais, de tudo aquilo que ele vem fazendo na sua transformação e que tem que continuar a fazer, contribuindo com o desenvolvimento da nossa sociedade, com a redução dos custos de produtos que o consumidor mineiro recebe em casa. A última pergunta. Semana passada o senhor esteve com o ministro dos Transportes, Renan Filho, para discutir a questão das rodovias em Minas. Eu sei que foge um pouco da pasta do senhor, mas é um assunto que o senhor tem bastante interesse e atua bastante. Eu queria saber o que foi discutido. Parece que se anunciaram aí os 2,6 bilhões no próximo orçamento para as rodovias em Minas. Como que estão essas conversas? Olha, E aproveitando também, eu queria repercutir com o senhor a questão da área rodoviária. Ontem mais um caminhão usou a área de escape lá, enfim, quase, assim, se não fosse a área de escape seria uma tragédia. Eu queria saber a opinião do senhor sobre essa discussão da concessão do anel, enfim, que ficou parada, agora volta, assim, com essa... Olha, primeiro eu queria ressaltar a alegria de ver os grandes programas sociais voltando ao Brasil. Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida e dentre outros. Eu falava também na reunião aqui agora do declínio que houve nos últimos anos na questão da aplicação de recursos em rodovias, de uma forma geral, em especial nas rodovias federais. Não é diferente em outros estados da federação, mas Minas ficou altamente prejudicada. As nossas rodovias não estão em bom estado, muito pelo contrário. Falta um mínimo de cuidado, inclusive de sinalização. Ano passado, eu fiz um parâmetro aqui, o orçamento enviado pelo governo anterior ao Congresso Nacional para as rodovias federais do Brasil eram 7 bilhões de reais. Eu fui o relator da PEC de transição, a PEC que permitiu mais 145 bilhões de reais em investimento nesses diversos programas para que o governo começasse, que tem sido anunciado agora. E Minas Gerais, e no Brasil, a gente passou, o Ministério do Transporte, de 7 bilhões da proposta orçamentária para 20 bilhões. Então, 12 bilhões de reais a mais. Ou seja, Minas Gerais, que tinha entre 400 e 420 bilhões programados para aplicação na malha rodoviária federal do Estado, no orçamento proposto pelo governo anterior, nós passamos para 1 bilhão e 600 milhões de reais. Ainda são recursos muito mais substanciais do que seriam aplicados naturalmente, mas ainda são muito aquém daquilo que a gente precisa. Nós temos grandes gargalos no nosso estado, nós temos a pior rodovia do Brasil em termos de sinuosidade, em termos de volume de acidente, em especial com vítimas, que é a BR-381 de BH até Valadares. Eu tenho absoluta convicção que o modelo que foi construído vai permitir com que tenham players interessados e essa rodovia passe por um processo de concessão e, consequentemente, ela tenha obras estruturantes que passem a corrigir e, principalmente, a salvar vidas, mas também diminuir o custo do Brasil e, consequentemente, fazer com que a região leste do nosso estado se desenvolva mais. A questão do anel rodoviário de Belo Horizonte é uma questão criminosa. Eu acabei de chegar agora da Prefeitura de Belo Horizonte, um grande pleito do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Norman, é que a gente e a FIENG participa, inclusive, ativamente nisso, o pleito participa ativamente na questão da elaboração de um projeto minimamente que dê um oxigênio ao anel rodoviário de Belo Horizonte. Infelizmente, até a parte que estava na concessão da 040, ela foi retirada da nova concessão que será feita. Então, o anel ele está completamente órfão nesse momento e nós temos que nos unir. E, como disse o presidente Lula na última reunião ministerial, os ministros de Estado têm que cuidar dos seus estados, além de cuidar do Brasil, com muita dedicação, representando as políticas públicas do governo. Portanto, era obrigação minha sair e caminhar 200 metros a pé ali do Ministério de Minas e Energia até o Ministério do Transporte, como fiz semana passada, para poder, mais uma vez, reivindicar o ministro Renan, que tem toda a sensibilidade com essa questão rodoviária, é um gestor experimentado, foi governador por 2 vezes do seu estado, e que nos anunciou que esse ano ele conseguirá aplicar esse 1 bilhão e 600 reais para dar um oxigênio na malha rodoviária federal do estado. Além de estar muito otimista
já que o também mineiro, o ministro Anastasia, já aprovou o edital para concessão, as audiências públicas serão feitas e até o final do ano ele quer fazer o leilão da BR-381. São boas novas para Minas Gerais. Há uma grande angústia, e eu, toda vez que venho a Minas, digo isso, mas digo isso não com ar pessimista, muito pelo contrário, estou muito otimista com o futuro. Eu acho que nós temos tudo para trabalharmos juntos e construirmos políticas públicas que atendam verdadeiramente o interesse das mineiras e dos mineiros. Mas é uma realidade de que a nossa infraestrutura de Minas Gerais está muito aquém daquilo que Minas Gerais representa para o Brasil. Mas como nós vamos solucionar isso? Em união, pacificamente, em união entre prefeitos municipais, que são inclusive as autoridades mais próximas da comunidade, o governo do Estado e o governo federal. E o que eu me proponho é isso, é ser esse elo de ligação permanente, junto com a nossa bancada federal, 53 deputados federais que nos representam, os nossos senadores da República, todos três, para que a gente possa tirar Minas desse título que tem de ser um Estado estratégico e politicamente decisivo para o Brasil, mas nós temos que dar ao mineiro e às mineiras muito mais do que isso. Nós temos todas as potencialidades para nos tornarmos uma grande potência econômica. E é isso que nós vamos fazer trabalhando conjuntamente.